é a fundamentação teórica e metodológica desse trabalho de pesquisa, que também é importantíssimo, né? A partir daí, o arqueólogo vai em campo para fazer o trabalho da prospecção. A partir daí é que ele vai ver qual é o potencial arqueológico dessa área, né? O que ele possivelmente vai encontrar com relação a isso. E esse potencial arqueológico, ele vai comparar com a base da pesquisa histórica dele, né? Partindo para a escavação, ao recolhimento do material, a demarcação das estruturas, lavagem, identificação, acondicionamento de material, remessa para o laboratório, as análises, as datações, o estudo interpretativo, que eu falei para chegar nesse ponto, né, que eu acho que é o ponto assim, principal, que mais fica a dever hoje em dia nos trabalhos de arqueologia relacionados aos grandes empreendimentos, né, o estudo interpretativo desse material coletado, essa construção interpretativa com base nesse estudo, para entender o sítio, criando as hipóteses e as teorias, vamos botar assim, a interpretação, levando por base as teorias adotadas, né? Como final, a publicação de todo esse trabalho, a publicação para o público não especializado, para o público não possuidor do conhecimento específico da área da arqueologia e também para a academia, né? Esses dois últimos pontos, que seriam o estudo interpretativo e a publicação desses achados e das interpretações arqueológicas, tanto para a academia como para a comunidade, é que nós julgamos que seja assim o ponto que mais deva ser olhado com mais cuidado ultimamente, né? Quer dizer, o arqueólogo, ele não é arqueólogo para ir ao campo, recolher material, ensacar, largar numa instituição esses sacos com esse material não processado, volta ao campo, pega mais material, ensaca e não analisa. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema para a gente, porque as obras estão aí, as obras não esperam pela arqueologia de modo nenhum. Elas vão acontecer quando o arqueólogo entra, muitas vezes, na maioria das vezes, a obra já está em franco processo de adiantamento e é um problema sério. No Rio de Janeiro, atualmente, nós estamos com falta de arqueólogos, né? Nós não temos... já está começando a surgir uma certa dificuldade em se contratar arqueólogos para o desenvolvimento do trabalho. Estão vindo arqueólogos de outros estados, e isso é bom, eu acho isso bom. Arqueólogos de outros países estão vindo para poder compor as equipes aqui no Rio de Janeiro, tá? E coroando tudo isso, quer dizer, o trabalho da educação patrimonial, né? Essa educação patrimonial é que é a proposta de aproximação desse público não especializado com todo esse trabalho do profissional em campo e em laboratório. Eu vou agora ver aqui com vocês, que eu separei algumas imagens justamente tentando dar pelo menos uma viagem rápida no que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Bom, claro, todo o trabalho de arqueologia, como é uma obrigação, é uma situação de obrigatoriedade que todo empresário, todo empreendedor tem que cumprir e tem a base legal, né, que obriga a fazer. E essa base legal está presente no artigo 20, item 10 da Constituição Federal, principal lei, que define todos os sítios arqueológicos como bens da União. Então, o que a gente vê nessa situação é uma intervenção particular de uma empresa, de um empreendimento, que vai gerar, de alguma forma, algum tipo de consequência positiva ou negativa num bem público, né? A Lei Federal 3924 de 61, de proteção dos sítios, que exige no seu artigo 3º uma pesquisa prévia ao aproveitamento econômico dos sítios arqueológicos. Então, todos os sítios arqueológicos, antes de eles serem destruídos, antes de eles serem sido alterados, eles têm que ser precedidos, essa ação deve ser precedida de uma pesquisa arqueológica. A pesquisa é essa que tem que ser submetida ao IPHAM para permissão ou autorização. E, especificamente aqui no Rio de Janeiro, nós temos o decreto 22872,
que cria a obrigatoriedade da pesquisa arqueológica nas obras de intervenção urbana, especialmente naquelas da prefeitura, dos órgãos públicos. Mas isso também vem a repercutir, né, nos outros tipos de pesquisa, porque, graças a Deus, os empresários estão começando a ver que é mais barato, é mais prático, eles já entrarem previamente à elaboração do seu projeto de empreendimento, eles entrarem em campo com um projeto de levantamento, aquilo que eu falei de prospecção, para o conhecimento da potencialidade arqueológica da área, e muitos já estão até partindo para também a etapa de salvamento desses sítios, para poder, então, a partir dali do que foi encontrado, fazer os seus projetos para os empreendimentos. E muitos deles já incorporam, inclusive, nos seus projetos, né, de grandes centros empresariais, prédios, estruturas arqueológicas e espaços com destinação para a divulgação desse material arqueológico. Bom, aqui é assim, de uma forma muito rápida, principais pesquisas no estado do Rio, quer dizer, apontando que tipos de trabalhos, quer dizer, alguns desses já estão em fase final de término, outros em compensação estão iniciando, então nós estamos trabalhando com uma média dentro do estado do Rio de Janeiro. Nós temos as PCHs, né, as linhas de transmissões, a PCH é pequena central hidrelétrica, gasodutos, rodovias, quer dizer, essas áreas de movimentação de tráfego, entrando com arco metropolitano, tenho projetos do Comperj, Porto do Açu, usina eólica, minerodutos, Comperj. Então, dentro do Estado, essas são as categorias assim, mais amplas de intervenções, grandes obras de engenharia que têm interferência direta em áreas de altíssimo potencial arqueológico. Vamos agora para a cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, a gente continua com as realidades, nós temos o projeto do arco metropolitano, 2 linhas de transmissão, Fiocruz, metrô com 3 pontos no metrô, gasodutos, né, pegando grandes áreas também de prospecção. Cada pesquisa dessa, por exemplo, como o arco metropolitano, ele não é uma pesquisa arqueológica, ele vai render vários projetos por etapas de pesquisa arqueológica. A cada um empreendimento desse, muitas vezes, você vai trabalhar com 2, 3 projetos associados a esse empreendimento. E especificamente na cidade do Rio de Janeiro, então, a gente está trabalhando aqui, a gente tem toda essa realidade, quer dizer, projetos que estão, nesse momento, em desenvolvimento, os principais nessa área, a gente pode colocar também as Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e a Transbrasil, são 4 trans, né? Algumas pegando, inclusive, eu acho que não sei se a Transcarioca, que vai chegando, tem projetos que vão até a Ilha do Governador, tudo isso compondo várias etapas de pesquisa arqueológica. No centro mesmo, nós temos como principal projeto o projeto Porto Maravilha, né, cuja fase 1 já se encerrou, que foi, mais especificamente, quer dizer, o grande expoente desse projeto foi o sítio do Valongo, que vocês já devem ter ouvido falar, e agora ele se estende nessa área alaranjada, que é o projeto Porto Maravilha 2, né, que pega uma área imensa no Rio de Janeiro. É um projeto de 4 anos de pesquisa arqueológica. E isso é uma coisa interessante, porque geralmente esses projetos ligados a empreendimentos, eles não têm uma duração tão grande assim de prazo, né? Quer dizer, você vai no máximo de 1 ano. Nós estamos trabalhando agora com o Porto Maravilha 2 com 4 anos. Que eu me lembro, assim, quer dizer, isso faz me lembrar projetos de salvamento que ocorreram na década de 80, que duravam 5 anos, que não tinha essa pressão tão forte de empreendimento em cima. Então, nós estamos tentando, dentro do projeto Porto Maravilha, manter com arqueólogos permanentemente em campo, trabalhando dia e noite, direto, as pesquisas associadas à prospecção, para identificação
dos possíveis sítios arqueológicos na área. Depois nós passamos, uma vez prospectados, entra o trabalho mesmo da atividade do empreendimento, o monitoramento permanente de arqueólogo em campo e, em decorrência desses trabalhos, tanto de prospecção como de monitoramento, são encontrados sítios arqueológicos, então, que geram projetos específicos de arqueologia e que, então, nós trabalhamos com o salvamento do sítio arqueológico. Esse salvamento do sítio arqueológico a gente leva ou para a perda do sítio, perda parcial do sítio ou conservação do sítio. A gente sempre trabalha com essas três possibilidades. Graças a Deus, aí na área do Porto, a gente está conseguindo fazer um trabalho muito interessante de preservação da maioria dos sítios, né? De acomodação, com camadas de proteção para os sítios, que eles não fiquem destruídos, eles sejam protegidos, e deixando uma possibilidade para que no futuro novos arqueólogos venham escavar. Esse potencial dessa área muito grande, vamos botar assim, da linha do mar, né? É muito interessante, porque é a linha de trapiches os antigos trapiches do Rio de Janeiro, do século XVIII, XIX e XX, né? E todos eles se encontram aí nas suas estruturas. Eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Não, esse é a parte do monitoramento específico do Porto 2, porque tem nessa planta daria para ver, mas vai ficar muito difícil. Tem a sobreposição dos antigos remanescentes, dos antigos trapiches do Rio de Janeiro. Então, a gente consegue identificar perfeitamente esses trapiches, a gente abre e eles estão lá, perfeitamente preservados. Nesse momento agora, nós estamos fazendo o gerenciamento do desmonte do elevado, né, da perimetral. Estamos também com monitoramento arqueológico, nós vamos estar lá presentes na hora da implosão. Foi feito todo um trabalho de proteção das estruturas já identificadas e um trabalho preventivo de amortecimento de possíveis abalos que venham ter, né, para os sítios que ainda também não são conhecidos. Foi aberta uma trincheira com areia, tudo preparado durante todo o alinhamento da perimetral embaixo, para poder fazer esse amortecimento, pneus, vai ter para queda os pneus, quer dizer, porque na realidade é a implosão e é a queda com os pneus amortecendo. Todo esse trabalho está sendo monitorado, vai ser monitorado, os pontos de averiguação vamos botar assim, do abalo, para depois a gente fazer um estudo e tentar recompor e ver em determinados momentos, lugares que a gente identifique que possa ter ocorrido algum prejuízo maior, a gente vai ao local para fazer essa recuperação. Mas todos esses sítios estão sendo, pelo menos em sua grande maioria, os principais, e os principais ficam na categoria dos trapiches, né, dos antigos trapiches, eles estão sendo todos protegidos, identificados, protegidos, o material arqueológico está sendo recolhido, está sendo analisado e está sob a guarda do Laboratório de Arqueologia da UERJ. Né? Esse trabalho é feito inclusive a próxima planta que a gente vai ver depois, é da Documento Arqueologia. Bom, esse é justamente o desenho com os limites das principais vias e das áreas divididas pela Documento para as pesquisas arqueológicas. Esse momento se concentra justamente em toda essa linha aqui, que é a linha dos armazéns, né? Com essa preocupação. Bom, tudo bem, pesquisamos, né? Escavamos, achamos estruturas. E então agora eu trouxe para vocês mais ou menos terem uma ideia, o projeto do Porto Maravilha 1 gerou mais ou menos em torno pelo menos o que a gente tem até agora, e a gente sabe que nem 50% de todo o material foi processado, gerou cerca de 200 a 300 mil objetos arqueológicos, né? O projeto do metrô da Leopoldina, que é a fábrica de Aduelas, gerou até agora cerca de 200 mil.
né? E vai por aí. Isso faz o que é muito bom, é muito interessante. Mas aonde se guarda esse material? Cadê as instituições de pesquisa para a guarda desse material? Né? Quer dizer, a gente tem que reconhecer que o Rio foi pego de surpresa com toda essa avalanche que está acontecendo, né? Então, a nossa preocupação nesse momento também é com relação à guarda de material. Aonde armazenar, e que esse material não fique só armazenado e guardado. Ele tem que ser preparado para que futuros pesquisadores também venham estudar isso, voltar a trabalhar com isso. Isso tem que gerar dissertações, isso tem que gerar teses, porque a academia funciona dessa maneira, né? Essa, por exemplo, é o trapiche da saúde, encontrado ali na região portuária, que eu estava falando. Esse trapiche, ele foi todo também acondicionado, foi feito todo um trabalho de contenção. Aqui ele ainda estava em pesquisa, né? Ele ainda não estava em final de escavação. E ele vai ser, pelo menos todas as estruturas vão ser preservadas. Aqui a gente está estudando junto com a prefeitura também as formas de encaminhamento, porque o grande problema disso é o quê? Iluminação, gás, né, águas, que é o que vai fazer o suporte para a urbanização dessa área. Essa área toda vai ser urbanizada. Então, o trabalho da gente, junto com os engenheiros, é discutir como é que vai ser isso, quais são os critérios, o que pode ser desviado para cá, o que se puxa para lá, para poder ter a menor intervenção possível nesses sítios arqueológicos, né? Esse é um dos trapiches mais antigos do Rio de Janeiro, da saúde. Cais do Valongo, né? Só para lembrar, quer dizer, aí é parte dos 200 e tantos mil objetos recolhidos. O Cais do Valongo, ele agora está entrando num processo de consolidação das estruturas, tá? Quer dizer, agora é um processo de engenharia e de arquitetura para a consolidação dessas estruturas, porque elas estavam assentadas, elas estavam já estabilizadas abaixo do solo. A partir do momento que houve interferência, que houve a pesquisa, que foram evidenciadas, elas passaram a receber chuva, passaram a receber sol, e isso tudo passou a alterar a própria argamassa do cais. São dois momentos diferentes, é o Cais do Valongo, é o Cais da Imperatriz, com material diferente. Então, agora, o que está sendo já iniciado é o processo de consolidação dessas estruturas e depois o processo de preparação, vamos botar assim, para a entrega à comunidade, que seria de musealização. Tá? Também parte desse material agora vai começar a ser analisado, o que não foi analisado na primeira etapa, por falta de tempo, por problemas, já vai ser iniciado o trabalho de triagem, limpeza e identificação do resto do material. Assim, esse aqui eu estava procurando, é a sobreposição, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque a gente estava trabalhando com uma planta antiga, né? Não é impossível ver. Não sei se vocês veem as linhas aqui. E seria justamente, a gente faz com a aproximação que é devida, para a gente poder ver o que é que a gente potencialmente pode encontrar nesse subsolo a ser pesquisado. Todas essas bolinhas meio verde, azul, já são os sítios que já foram identificados. Aqui também é uma outra parte ali, vocês verem ali a perimetral, né? Quer dizer, com as linhas, com as cotas e os armazéns, todos que já foram identificados e pesquisados. E o 4 do metrô também fica ali na Leopoldina, não sei se vocês conhecem o local, a fábrica de aduelas, né, do metrô, que simplesmente o governo do estado resolveu instalar a fábrica de aduelas para poder fazer a obra do metrô em cima de um sítio arqueológico chamado Matador Imperial. Esse sítio já era conhecido.
Então, no momento deles fazerem a instalação, foi obrigatório, uma vez que nós já tínhamos o sítio arqueológico identificado e perfeitamente delimitado, o trabalho de salvamento do sítio arqueológico. Foi retirado um material assim excepcional, maravilhoso. Até porque, depois, com base nas pesquisas históricas, a gente viu que aqui era o depósito, vamos botar assim, o lixão do antigo palácio da Quinta da Boa Vista, do imperador. Então, todo o lixo, entre aspas, que vinha de lá, ele era depositado aí. E também tem uma camada de aterro. Quer dizer, qual é a diferença que a gente vê aí? A camada de aterro, você tem um material fragmentado. Mas no depósito do lixão, você tem grande parte do material quase que inteiro. Né? Então, quer dizer, era mesmo um depósito de lixo. Então, tem um material interessantíssimo ligado ao dia a dia, ao cotidiano da vida do imperador, no Palácio da Quinta da Boa Vista. É um trabalho espetacular, um material muito interessante. Né? Ali, não sei se vocês já viram, são as famosas escovas de dente escrito Senhor Imperador do Brasil, o Imperador do Brasil. Você tem grande parte do material, ele está sendo processado nesse momento. A pesquisa foi suspensa. A pesquisa, nesse momento, foi suspensa para que a fábrica foi protegido, todo o solo arqueológico foi protegido, foi feito um estudo para acondicionamento das estruturas e proteção das estruturas no subsolo. E agora, se vocês passarem para lá, vocês vão ver que está tudo coberto das aduelas. Aduelas são aquelas partes que vão compor o grande túnel do metrô, né? Então, essas aduelas, elas saem assim de fábrica. É a fábrica mesmo. Vai saindo direto. É como se fosse coisa de produção, né? Vai saindo direto. Então, toda a área já está coberta. Isso não poderia parar, a arqueologia não poderia ser feita nesse momento, porque vocês ouviram falar no tatuzão. E o tatuzão, quando ele entra, ele vai abrindo e, ao mesmo tempo, ele vai botando as aduelas para compor o túnel. Se por acaso aparece alguma estrutura arqueológica e não dá para liberação dessa área, para que seja protegida, para poder cobrir, seguir a linha de produção das aduelas, o tatuzão para. E aí para tudo. Né? Então, o que a gente fez? A gente suspendeu as pesquisas, foi feito todo o trabalho de proteção no solo, né? E eles complementaram as instalações dos lugares de depósito dessas aduelas. E em 2014, eles terminam isso, é liberado, e em 2015 se reinicia, então, o trabalho de complementação, de salvamento das estruturas que estavam lá embaixo, que foram protegidas. Nesse meio tempo, 2013 até 2015, no 2014, o arqueólogo estava trabalhando e processando. Ele também tem montes de ainda para serem peneirados, serem processados, e ele já está em 200 mil. Né? Maracanã. Né? Todo mundo ouviu falar das mudanças no Maracanã. E lembrando que ali era uma área de altíssimo potencial arqueológico. A gente conseguiu identificar, já foram feitas pesquisas arqueológicas. Inicialmente era uma área, era uma fazenda de jesuítas. Mais tarde passou para o Derby. Né? E depois, então, foi feito o Maracanã. O que a gente não conseguiu a delimitação da antiga fazenda dos jesuítas, mas a gente tem, por exemplo, a estrutura do antigo Derby, que a gente fez uma sobreposição, e a gente vê que entra 99% do complexo, né, do Parque do Maracanã. Né? Então, como é que está nesse momento o Maracanã? Há uns 2 ou 3 anos, eu não sei se vocês se lembram, houve uma necessidade de mexer no campo, subir, parece, o campo. Né, ali nesse momento foi feita prospecção, foi encontrado muito material arqueológico mesmo, e agora, eles ainda, nessa etapa, eles que foi para essa Copa que teve agora, que eles prepararam o Maracanã, Copa das Confederações, né? Eles não mexeram nem no parque aquático, nem na parte da pista de atletismo. Nós fizemos a vistoria, eles simplesmente nivelaram o solo e fizeram uma cobertura para estacionamento com umas peças plásticas, que depois, então, eles vão retirar e vão reiniciar
o trabalho com monitoramento arqueológico. Oi. A arqueologia não intercedeu na época da construção do Maracanã. A arqueologia, ela intercedeu no sentido dela comunicar o potencial arqueológico. Agora, veja bem, esse potencial arqueológico não caracteriza a impossibilidade da obra. Tá? O que acontece é a necessidade do trabalho de salvamento e de pesquisa antecedendo, tá, ao trabalho do empreendimento com o Complexo Maracanã. O IFAM está preocupado agora por conta dessas intervenções nesse sítio, que era o Derby antes, e a minha pergunta é exatamente isso. Houve essa preocupação também quando deixou de ser Derby e passou a ser construído o estádio? E por que agora, então? Por que agora essa preocupação da intervenção do IFAM, enfim, dos órgãos ligados à arqueologia com relação... Está claro o que eu estou perguntando? Não sei. O que eu estou entendendo é o seguinte, por que só agora o IFAM está tendo uma intervenção nesse sentido? Isso, e não há 60 anos atrás. Pois é, porque há 60 anos atrás não existia uma lei de arqueologia, ainda que desse essa preservação, entendeu? Ela é de 61, ainda falta algum tempo. Quer dizer, essa legislação ainda não existia, e todo o potencial arqueológico nessa época, ela era, há 60 anos atrás, ele só era considerado uma vez o bem tombado, que a única forma de proteção do sítio arqueológico anterior a essa lei de 61 era o tombamento, e ele não era ainda tombado.